Olá! No dia 27 de junho deste ano foi sancionada a Lei da Palmada, depois chamada de Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado às margens de uma estrada. A norma tem a intenção de mudar a cultura da violência contra a criança e o adolescente no Brasil. A negligência levou o menino a pedir socorro à justiça antes de ser assassinado. Apesar de menos chocante que a agressão física ou abuso sexual, esse tipo de violência corresponde a 74% do total de 124.079 denúncias protocoladas em 2013 no Disque 100, envolvendo vítimas menores de idade. Para falar sobre esse assunto hoje, o programa Espaço Aberto recebe o CRAMI Campinas, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância. E para isso estão conosco a psicóloga Fabiana Belintani e o presidente da entidade, Diniz Scheffer. Gente, obrigada pela presença. Eu começo com algumas informações. A realidade do menino Bernardo veio à tona muito por conta da mídia, né? Sim. Mas muitos casos ainda ficam ocultos no que diz respeito à violência doméstica contra a criança e o adolescente. Diariamente, são registrados 358 casos de negligência familiar no Disque 100, que é o canal de denúncia do governo. No mesmo período de 2013, aconteceram 249 registros por dia, uma média de 100 casos a mais diariamente de um ano para o outro. E de janeiro a 15 de abril deste ano, o canal notificou 37.586 casos. Eu começo, Fabiana, com você. É possível dizer que, baseado nessa alteração tão grande, nesse crescimento tão grande de notificações, que os canais favorecem aos casos de violência doméstica contra a criança e o adolescente virem à tona mais facilmente, ou de fato a violência contra a criança e o adolescente tem crescido de forma tão grande no país e na cidade de Campinas? Sim, o que a gente coloca é que realmente a sociedade ela tem ficado mais intolerante às questões de violência e de negligência, né? E os canais estão cada vez mais acessíveis, né? Então nós temos diversos tipos de maneiras de você notificar uma suspeita de violência. Você não precisa nem ter a certeza que existe uma violência. A lei nos permite, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos permite notificar suspeitas, né? Que elas serão tratadas, elas serão conduzidas para que a gente possa entender melhor essa situação. Esses casos de suspeita são vivenciados e recebidos pelo CRAMI, as denúncias? Sim, muitos casos, né? Inclusive a gente tem bastante precaução em sempre trabalhar com a palavra suspeita, né? Nós não trabalhamos com o julgamento, se foi, se não foi, se agrediu, se não agrediu, mas como aquela situação que foi notificada pode ser trabalhada dentro daquela família. Em algum momento, né, em muitos casos que a gente atende, ao longo do processo de atendimento, as famílias elas vão conduzindo, elas vão trazendo para a gente as situações de violência que elas vivenciam, que elas praticam ou praticaram com ela, né? E aí a gente vai atuando com as perspectivas do que eles trazem pra gente, mas sempre na perspectiva de que houve uma suspeita, né? Que algo foi dito sobre eles. Então, de ter um cuidado também de não julgar, né? Na medida que a gente vai atendendo essas famílias. Mas existem casos também diretos de violência doméstica contra a criança e adolescente confirmados que vocês atendem. Vocês trabalham nesses dois âmbitos, a suspeita e o trabalho preventivo os casos que são confirmados. Sim. E são muitos em Campinas? Sim. Nós são 270 famílias atualmente sendo atendidas no CRAMI, né? Cada família, uma média de 4 crianças, enfim. Então, é um número bastante vasto e nós sabemos que existe uma demanda crescente aí para a gente poder atendê-los, né? Agora, a gente abriu falando a respeito da questão da Lei da Palmada, agora chamada de Lei Menino Bernardo. Ela passou a punir, né, os castigos que resultem em sofrimento físico ou lesões a menores de 18 anos. Quando surgiu a discussão da Lei da Palmada ou Menino Bernardo, muito foi se discutido em torno disso, né? Houve debate dizendo que não era favorável que se desse palmadas nas crianças. Muito também se discutiu de que a justiça não devia intervir na forma em que os pais decidem ou não educar aquela criança. E também se a palmada era um indício ou um começo de uma violência ou de uma agressão ainda maior para aquela criança ou adolescente. Pela experiência de vocês, o que veio agregar a criação dessa nova legislação e, de fato, como lidar com essa questão da palmada
ela segue ou não para uma agressão? Como Sim, lidar com o isso? CRAMI, ele sempre veio, né, ele sempre trabalhou com o discurso que qualquer agressão física, né, o castigo físico, a punição física, ela pode vir a trazer resultados ruins na relação familiar, né, ela pode vir trazer, né, e que existem outras formas de você educar, outras formas de você conseguir conduzir o crescimento e o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, né. São formas também difíceis, são formas que desgastam, né, o processo ali, mas elas tendem a trazer menos prejuízos, né? Então, o CRAMI sempre trabalhou com essa perspectiva. A lei, ela vem para legitimar que nós precisamos, e o processo de mudança, quando surge uma lei, é muito difícil para uma sociedade, né? Pensando que os escravos também, uma época apanhavam e tiveram que parar de apanhar, pensando que os alunos nas escolas apanhavam e também tiveram que parar de apanhar, né? Então, são processos que a sociedade tem que começar a viver e a rever e a refletir sobre isso. Então, é um processo de grande debate, e isso é muito válido, né? Esse é o processo que a gente está no momento. A sociedade, houve muita discussão na sociedade por conta dessa mudança de lei. E grande parte dela pensou, meu Deus, se eu não posso mais dar um tapa no meu filho quando ele me desobedecer, como que eu vou educar essa criança? A sociedade hoje é conivente com uma educação baseada na violência? Sim, se a gente pensar na história o Brasil, a América Latina, esse é um hábito que ainda faz parte da nossa educação, o castigo físico, né? Nós esperamos por isso diante de uma criança que faz uma birra, a gente olha, aquela mãe não vai dar um tapa no menino para parar, então a gente espera isso em alguns momentos. Então, a gente ainda vive numa sociedade que tem isso como algo natural. Em algumas outras culturas, se você pensar em alguns países europeus, já veem isso como muito estranho. Né? Mas como assim? Bateu, deu uma palmada? Porque eles têm também, eles já tiveram esse processo dessas leis, né? Lá já há muitos anos eles já trabalham nessa perspectiva de ter se acostumado com outras maneiras de se educar. Mas o processo, a mudança em si, ela é muito difícil mesmo, né? Se eu não posso bater, o que eu ponho no lugar? E o CRAMI, ele vem com essa perspectiva, o que se pode pôr no lugar. Vamos chamar a família e ver o que é possível, porque há de se ter o respeito entre gerações, né? O filho, ele tem que respeitar a mãe e a mãe tem que respeitar o filho, né? O respeito, ele é tridimensional, né? Ele não parte de um lado só para o outro. E isso tem que ser conseguido dentro de uma família. Então, é um processo de conquista, de problematização dentro daquele núcleo familiar. O CRAMI vem com essa perspectiva de trabalho, né? Agora, a sociedade, ela vem adoecendo por conta do excesso de trabalho e excesso de rotina. É por conta de pais tão ocupados, mesmo que muitas vezes buscando o sustento da sua casa, não terem tempo aí para um diálogo com seus filhos. Isso tem gerado uma dificuldade maior. Eu vejo que falta muito diálogo, né? Se a palmada e a violência não é a solução para se educar e se ter um convívio pacífico dentro de casa, o diálogo é. Mas muitas dessas famílias não têm tempo entre eles para isso, né? Isso, né? Eu acredito que isso é um preço, enfim, e é algo que nós, né, a nossa civilização, a humanidade, nós vamos ter que rever isso, né? Onde que a gente quer chegar com esse ritmo de trabalho, onde a gente quer chegar com as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Porque tudo que a gente faz, a gente responde por aquilo. Então, você não ter um tempo para ficar com seu filho, não ter um tempo para educar, ou você terceirizar uma educação de uma criança, enfim, pensando numa classe alta, enfim, né? Como que isso em algum momento, isso tem uma consequência, não sei se boa ou ruim, não estou dizendo que sempre ruim, mas a gente precisa se haver com isso. E nós estamos, sim, num processo de desenvolvimento, de gerenciamento de informações ou de uma superficialidade diante de tudo que a gente tem de informação e não de aprofundar ou vivenciar o que a gente tem, o que a gente sente, e que isso vai ter que ser revisto. É claro que isso também interfere na maneira de você se relacionar com o outro, né? Inclusive através da agressão, da falta de respeito, enfim, né? Da negligência. Agora, Diniz, a gente está falando de um trabalho muito extenso por conta do CRAMI para lidar com tantos casos de tanta violência na cidade de Campinas. Para executar esse tipo de trabalho, hoje o CRAMI conta com que tipo de estrutura de funcionários? Que tipo de profissionais hoje trabalham para lidar com esse problema na cidade? Primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de tratar deste assunto, dessa questão da violência doméstica contra a criança. O CRAMI é pioneiro no atendimento a esse tipo de enfrentamento, né? Enfrentamento à violência contra a criança, foi desenvolvendo ao longo do tempo uma técnica e um know-how para fazer esse atendimento. Hoje nós contamos com
duplas psicossociais, uma psicóloga e uma assistente social. São 18 profissionais, 9 duplas, mais um educador social, mais 3 motoristas, mais uma assistente administrativa, mais uma coordenação e uma funcionária de serviços gerais. Então, esse é o corpo de funcionários do CRAMI. O CRAMI atende só a questão da violência doméstica contra a criança e adolescente, a violência mesmo, né, o tapa, a briga, enfim, ou ela atende também a questão da violência sexual contra a criança e adolescente? O CRAMI atende todos os tipos de violência, sempre os que são de ambiente doméstico. A ideia básica é transformar o lar, a casa, como sendo o espaço da criança, né? E inserir a criança, a família. Então, onde houve algum exagero, que esse trabalho possa ser realizado a fim de criar de novo os laços familiares, fortalecer esses laços e criar condições de um convívio social adequado. O CRAMI enfrenta mais casos de violência contra a criança e adolescente ou de abuso sexual contra a criança e adolescente? Em Campinas, o CRAMI se especializou muito fortemente na questão do enfrentamento ao abuso sexual. Então, hoje, nós temos uma grande concentração de atividades nessa área, onde as crianças foram abusadas sexualmente. Agora, a gente ouve, Fabiana, que na maior parte dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, eles são cometidos pelas pessoas mais próximas. Sim, pai, mãe, sim. Madrasta, padrasto, avó, avô. O que explica a pessoa mais próxima da criança abusar sexualmente dela? Sim, a gente fala, né, no nosso ramo de trabalho, é a condição peculiar de desenvolvimento da criança, né? A criança, quanto mais nova, mais ela está num núcleo familiar, não é? Quando ela está na adolescência, ela já tem amigos, mas a criança, quanto mais novinha, as únicas pessoas que rodeiam ela é o ambiente familiar, né? Então, são com essas pessoas que vão acontecer as relações afetivas positivas e as relações afetivas negativas, né? Então, nesse sentido, a criança ela se torna vulnerável também dentro dos parentes que ali a cercam, né? Do pai, da mãe, enfim, de um avô, de uma avó, de um tio, né? Então, nesse sentido, é inevitável. Ela não é criada em outro ambiente, ela é criada no ambiente doméstico familiar. As maiores denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes são feitas por quem? Quem é o autor de violência? Não, quem denuncia. Eu acredito, eu não tenho esse dado aqui, certamente, mas porque... Mas vizinhos, familiares, Sim, convívio. Nós temos uma grande rede, né, de profissionais, então, escola, centro de saúde, vizinhos, parentes notificam muito, né, por conta de já ter uma dinâmica familiar que envolve essa questão enfim, da característica de você querer agredir sua nora, então a minha sogra vai lá e me denunciou, e não que isso seja para você prejudicar o outro, mas você notifica porque você sabe que o outro, enfim, você trabalha com uma dinâmica familiar que ela vem dessa estrutura da falta de diálogo e comunicação adequada. Então, existem grandes notificações por conta disso também, né? Se notificam os vizinhos, os parentes, né? Um tio, os pais separados, então um notifica o outro, né? Ah, ele foi para a casa do pai e voltou desse jeito, estou achando estranho. Enfim, existem essas notificações também. Nesse caso dessa notificação que você falou de pais separados, entra um papel importante do CRAMI, que é saber avaliar se de fato essa violência aconteceu ou não. Isso. É um trabalho delicado. E qual é o papel dessa notificação na história dessa criança, né? A gente sempre fala, eu brinco, eu falo assim, não é que não aconteceu, é que a pessoa às vezes usa do fato de ter acontecido para prejudicar um outro. Mas isso não tira em nenhum momento o fato de que aconteceu aquela situação de violência. Né? Então, mas como aquilo está sendo, mas como isso está sendo usado dentro da dinâmica familiar. Então, de qualquer forma, há uma intervenção. Sempre há uma intervenção. Se comprova que, no caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, os maiores agressores são os pais. Pela quantidade de casos que vocês atendem no CRAMI, o que fica mais comprovado pela rotina de vocês? A estatística que a gente tem, né, acompanhando até a estatística nacional, mundial, né, de que a gente tem, enfim, participado junto, né, dessas pesquisas, é o pai biológico em relação à violência sexual doméstica é o principal autor.
aí vem o padrasto, enfim, aí você vai já bifurcando mais os autores de violência, né? Mas ainda temos o pai biológico como o principal autor de violência sexual. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje estamos discutindo a violência doméstica contra a criança e o adolescente. Para discutir esse assunto com a gente está aqui o CRAMI e representando então a entidade está a psicóloga Fabiana Belintani e também o Diniz Scheffer, que é o presidente do CRAMI. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a violência doméstica contra a criança e o adolescente. No último bloco, a gente discutiu sobre os maiores causadores da agressão, aí quem são os agressores diretos no caso de abuso sexual de crianças e adolescentes. E a gente concluiu que são as pessoas mais próximas, os pais, avós. Como que fica, Fabiana, a convivência em sociedade hoje, quando a gente teme que a violência contra o nosso filho, o nosso irmão, o nosso sobrinho pode vir do próprio pai, da própria mãe, do próprio avô? Não é uma mistura muito grande de situação emocional que a sociedade vive hoje? Sim, sim. Na verdade, isso sempre existiu, né? Se a gente pensar, isso não é de hoje, né? Que é do ser humano que ele passe por estresse, que ele tenha dificuldade de lidar com a agressividade que faz parte de todo ser humano, né? Se a gente pensar em termos psíquicos, nós temos agressividade, nós nos frustramos, né? Nós temos expectativas que não são realizadas ao longo da história das relações que a gente estabelece, né? Com o filho, com o marido, com uma mãe, isso faz parte, né? A maneira como a gente lida com isso é que a gente precisa aprender a conversar um pouco melhor, né? Não é que a gente não vá se frustrar, não é que a família vai ser feliz 24 horas por dia, não vai. Nós cansamos dos filhos, cansamos dos maridos, cansamos dos pais, mas a gente precisa aprender a dialogar sobre isso, né? E não atuar, né? A gente fala de atuar no sentido de você não... A atuação, a gente entende psicamente como sendo o fato, você não pensa naquilo, aquilo vem e você já age, né? Então você agride, né? Você abusa, você verbaliza ou você ignora aquela situação, mas que você possa colocar aquilo como um campo de discussão. Faz parte das relações humanas se frustrar, ficar nervoso, querer reagir às situações, mas qual é o jeito mais saudável, né? Mais que gera uma cultura de paz dentro de uma família ou dentro de uma sociedade. É isso que a gente precisa aprender a lidar, né? A aceitar. Como que o CRAMI lida com a questão das denúncias? Existe o ponto do CRAMI chegar no extremo de ter que afastar aquela criança temporariamente ou definitivamente da família, seja por violência ou seja por abuso sexual? Sim, sim. Nós trabalhamos no CRAMI, né, e a lei diz isso, né, que o acolhimento institucional é sempre a última das medidas que você deve tomar, né? Então, afastar uma criança do ambiente familiar e colocá-lo no ambiente de instituição para protegê-la deve ser o último recurso que você usa. Até você chegar nele, você trabalha com diversas maneiras de funcionar, desde trabalhar com todo o núcleo familiar, apostando que o diálogo e a comunicação pode ser melhorada naquele ambiente. Você pode trabalhar com o afastamento do autor da violência, seja ele a mãe, o pai, seja quem for. Existem leis, né, que garantem esse afastamento do autor. Você pode colocar essa criança em outros núcleos familiares dentro da própria família, então com um avô, com uma tia, que naquele momento não está com uma relação desgastada com aquela criança ou com aquele adolescente e que pode se movimentar em cuidar dela, proteger, contê-la,
né, em alguns momentos de um adolescente que precisa de regra e limite, de repente um pai e a mãe não conseguem, e um outro parente fala, não, deixa aqui a gente vai conseguir organizar. Então você vai, até você não ter nenhuma dessas hipóteses, essa criança num sofrimento muito grande, psíquico ou físico, né, nós temos que optar pelo acolhimento dela, por conta até da questão de segurança física e psíquica dela, né, isso acontece em alguns momentos. Existem casos de denúncias por conta de pais e mães? O meu marido está agredindo meu filho, ou a minha esposa abusou sexualmente. A gente ouve até que existem muitos casos de abuso sexual de mães com filhos. Sim, os maridos denunciam, as mães denunciam? Sim, existe, né? É um número menor, no sentido, quando o casal está junto, isso fica mais secreto, né? Existe um conluio aí em relação a você denunciar o marido ou a esposa. Quando estão separados, você tem uma liberdade melhor, talvez, de agir diante disso, mas existem, sim, denúncias que vêm do próprio casal. E o que leva uma mãe que vê um filho apanhar ou ser abusado sexualmente a não procurar ajuda? Existem diversos fatores, né? Se a gente pensar num único fator que faz uma pessoa se calar, nós estaríamos sendo levianos, né? Então a gente coloca desde situações de uma condição financeira que não permite que ela se distancie dessa pessoa, das questões emocionais, das relações afetivas que ela tem com aquele parceiro, de assumir, porque a partir do momento que você notifica ou que você se posiciona diante de uma relação que você não quer mais, você oficializa na sociedade, na sua família, ou até para um serviço, para um conselho tutelar, ou, né, por exemplo, para o CRAMI, que você não deu conta daquela relação, que você escolheu um mau parceiro ou uma má parceira, né, que você fracassou no cuidado com aquela criança. Então, você tem que assumir muitas questões. Então, que estrutura psíquica essa pessoa tem para assumir? Às vezes ela não tem, então você precisa fortificá-la para ela poder tomar essa decisão também. Mesmo porque, né? Também existe um medo, de repente, por conta da mãe, de o pai voltar para casa e isso se tornar um ciclo, né? Sim. Agora, a violência, tanto doméstica como a violência sexual, é um ciclo dentro da vida da criança e do adolescente? A gente coloca que existe uma grande possibilidade de uma reprodução das violências, né? Por quê? É a maneira que ela entendeu de se relacionar com o mundo, né? Numa situação de violência sexual, é como ela começou a compreender como a sexualidade dela funciona no mundo, né? Então, a pessoa tem vontade de se relacionar, ela vai lá e se relaciona. Ela não tem a regra e o limite, você não se relaciona com crianças, você não se relaciona em qualquer lugar, né? Você perde esse jogo de regras sociais, culturais que nós temos, e você pode vir a reproduzir isso de alguma maneira, por isso está mal resolvido dentro de você, né? A questão física, da violência física é assim, eu apanhei e eu sou uma pessoa bacana, eu me formei, estou aqui, né? E então por que não bater nos meus filhos? Então você também acaba reproduzindo, né? Então existe um fato de você aprender que aquilo faz parte da maneira de educar, né? É muito comum. Desde a fundação, o CRAMI Campinas já realizou 17 mil atendimentos a crianças, adolescentes e as suas respectivas famílias. E um dos resultados do trabalho do CRAMI é a diminuição de jovens em situação de rua. É isso mesmo, Jenis? Um dos objetivos é evitar com que essas crianças que tiveram conflitos dentro de casa não optem por sair dela e morar na rua? Exatamente. Por pior que seja, o lar ainda é o melhor lugar para a criança. Nós cremos nisso e com isso trabalhamos. O CRAMI vem de uma época em que havia muita criança na rua, né? Outros programas foram realizados e também obtiveram sucesso, especialmente com crianças pedintes, que era um número muito grande no centro da cidade. Hoje você pode ver que a realidade é bastante diversa daquela em que nós vivemos. O CRAMI surgiu em 1985, então nós estamos às vésperas de completar 30 anos. Né? E, então, por isso tem esse número de casos bastante expressivo, né? Mas tem também toda uma história que foi construída e todo um aprendizado que hoje está sendo transformado num livro e que nós estamos finalizando a busca de patrocinadores para a viabilização desta edição.
Então, que vai contar a história de como funcionou esses quase 30 anos de trabalho vai de vocês. contar a história de casos de tratamento. É um livro muito mais técnico do que um livro histórico. É um livro que apresenta situações de fato que as técnicas, né, as psicólogas, as assistentes sociais vivenciaram, e foram elas que escreveram esse material. Então é uma composição da vivência do CRAME, e que poderá com certeza ser muito útil para outras instituições congêneres, mas também para estudantes de direito, para os estudantes de psicologia, de assistência social. São enfim. 100% casos de sucesso, de que crianças e adolescentes que buscaram ajuda no CRAME e obtiveram 100% de sucesso, ou não necessariamente? E a forma como eles foram abordados. Sim. Então toda essa tecnologia, todo esse know-how está presente nesse livro, né? Há pouco você estava perguntando para a Fabiana sobre esses casos de suspeita, de envolvimento. Há uma abordagem que elas desenvolveram lá, sensacional, de saber como é que isso aconteceu e como é que uma criança abusada sexualmente e que provavelmente foi ameaçada pelo abusador, de que ela não pode abrir a boca, não pode contar, e como é que elas conseguem fazer saber que a criança se manifeste. Porque contando. muitas vezes a criança chega com a mãe agredida pelo pai, Sim, e a mãe sim. fala, ela é coisa da cabeça dela, Sim, né? sim, Você não sim. vai falar nada porque isso aí não aconteceu. E a criança fica com aquilo na cabeça. Sim, sim. Existe uma técnica, então, para se abordar a criança ou Sim, adolescente? na verdade, né, a gente trabalha com diversas técnicas, né? E uma delas é que você possa criar uma relação de vínculo com essa criança, enfim, que você possa conversar com essa criança. Ela pra precisa que ela confiar primeiro em você, Ela precisa né? confiar, né? E pode ser que em algum momento ela já tenha confiado em alguém que já saiu a primeira fala dela, por isso que chegou no CRAME, ou para um professor, ou para uma tia, né? Então essa é uma pessoa que a gente busca como apoio, porque essa é a figura que ela procurou primeiro como figura de segurança dela, né? Para que ela possa ser um apoio nosso na escuta dessa criança, em compor para essa criança que história foi essa na vida dela, que violência foi essa e qual é o desdobramento disso para a vida dela, porque são desdobramentos tristes no sentido de ver uma mãe e um pai brigando, ou de ver pessoas chegando na casa dela o tempo inteiro para fazer visita domiciliar, ela tem que começar a ir para um outro serviço e ser atendida, enfim, mas que a gente possa conduzir da maneira mais delicada, né, e mais adequada possível essa situação, né? Então é um trabalho que o tempo ele é muito importante, né? Nós não trabalhamos em 5, 6, 7 meses, né? Existem casos que estão com a gente há anos, para que a gente possa fazer não só o desvelamento de uma situação de violência, o acompanhamento desse desvelamento em termos até jurídicos, de processos judiciais nas varas criminais e o fechamento disso para essa família, né? Então a gente pode ficar muitos anos com uma família, né? E isso é muito importante, né? É muito importante para a família. Existiu algum caso em que se demorou muito tempo para se ter certeza em que acontecia ali um caso de violência ou um caso de abuso sexual? Sim, nós temos casos, até é interessante falar isso, porque nós não trabalhamos na perspectiva de saber se aconteceu ou não aquele fato, né? Porque a gente entende que isso é um trabalho que, se isso foi uma suspeita de crime, isso tem que entrar também pela ótica da justiça, de uma investigação pericial, que existem os órgãos adequados para isso. O nosso trabalho, ele vem na perspectiva da proteção psicossocial desta cena que foi posta. Se ela aconteceu ou não, se ela vai chegar até nós como uma verdade ou não, é uma consequência do nosso atendimento, né? Existem casos que não há uma revelação assim, então isso aconteceu mesmo, né? Agora eu vou contar, e que a gente consegue conduzir para uma relação familiar mais adequada, de proteção. Existem casos que durante o atendimento a criança, o adolescente, ou até a própria família falou, não, realmente aconteceu, a gente tinha falado que não, a gente tinha medo, achava que ia acontecer alguma coisa. Enfim, aí você consegue aí trabalhar numa perspectiva até mais qualificada, né? Mas a gente não parte do princípio de querer saber se aconteceu ou não a violência, né? Mas como que aquilo é gerenciado dentro de uma casa, que já é dado o suficiente para você trabalhar com todos os dados que aparecem de violência sexual, de violência física, de negligência. Grande né? parte de um trabalho preventivo, então. Sim, não é preventivo, eu acredito que não precisa haver a revelação para que a gente possa saber que algo possa estar acontecendo ali, é nesse sentido. E a questão né? da negligência, como que está hoje? Porque não necessariamente uma criança que precisa de ajuda ou teve um caso de violência em casa ou sofreu um abuso.
Às vezes ela simplesmente não é cuidada, não é olhada, Isso. e isso também é considerada uma violência de uma forma ou de outra a criança. Isso. O CRAMI lida com essa circunstância também. Sim, a literatura, né, a gente usa uma resolução do município de Campinas que ela qualifica 4 violências que a gente trabalha, né, que a literatura coloca para se trabalhar. Então a gente tem a violência física, a violência psicológica, a negligência e a violência sexual. A negligência é entendida como violência porque não é o fato só de você agir sobre uma pessoa, mas o deixar de fazer coisas para uma pessoa, você pode entender como violência, né? Então isso também é abordado, também é trabalhado e também é colocado dentro de uma família para que a gente possa resolver da melhor maneira possível essa situação. Agora a gente abordou há poucos minutos dizendo que uma dos trabalhos ativos do CRAMI é evitar que as crianças cheguem aí para a rua ou deixem as suas casas por conta de uma situação de violência. E um estudo da Universidade Federal de São Paulo, um estudo feito pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, diz que a violência física contra a criança e o adolescente pode ser um fator que leva ao consumo de álcool e drogas. Vocês atendem casos de crianças acho que nem tanto, mas de adolescentes que já estão no uso do álcool e das drogas por um histórico de violência em casa? Sim, sim. Talvez a gente não possa colocar diretamente que é assim, a violência física, usar álcool, a negligência, usar algum tipo de droga. Mas o fato de você estar num ambiente de relações afetivas ruim, que você não se sente acolhido, que você não se sente pertencente àquele núcleo familiar, que as suas questões, as suas dúvidas, os seus medos não são de alguma maneira contidos ali dentro, de uma maneira afetiva, você tende a buscar outra maneira de resolver esses seus conflitos, né? As drogas são uma maneira de resolver conflitos, né? É uma maneira ruim, é uma maneira que traz prejuízo, mas é uma maneira. Você se afasta da realidade, né? Você se coloca no ambiente onde você pseudamente está relaxado na situação, né? Então você procura outros fatores que possam suprir essas necessidades que não foram supridas no seu desenvolvimento, né? E agora, quando essa questão da violência ou do abuso não é tratado na infância, se corre um risco muito grande disso ser levado para a vida adulta, né? Essa mesma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo indica que uma pesquisa feita em 149 municípios, foram 4.607 pessoas envolvidas na pesquisa. 21,7% relataram ter sido vítima de violência na infância ou na adolescência, pessoas que usam álcool e drogas. Então, uma vez que não tratado esse assunto hoje, ele pode vir à tona mais para frente. E esse é o princípio também do CRAMI, entrar em resolver essa questão de violência o mais cedo possível e reestruturar essa família o mais cedo possível para que isso não tenha um futuro desastroso. Sim, sim. As consequências da violência na vida de uma criança, de um adolescente, elas podem ser terríveis, né? Então, a questão do uso de drogas, a questão da exploração sexual ou da prostituição, né? De questões de relações humanas sempre ligadas à violência. Então, essas questões a gente se preocupa com o futuro mesmo da sociedade, aonde a gente quer chegar. Então, agora, cuidar delas agora é fazer com que elas tenham uma nova chance de se relacionar de outras maneiras com ela mesma e com o mundo, com os filhos, enfim, né? Que ainda haja uma expectativa dessa pessoa partir para a sociedade sem que haja consequências, né? Para que ela siga com uma vida normal, apesar de ter vivido uma situação grande de conflito. Sim, sim. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos conversando a respeito da violência doméstica contra a criança e o adolescente e para isso temos como convidado o CRAMI. Está aqui com a gente a Fabiana Belintani, que é psicóloga, e também o Diniz Scheffer, que é o presidente do CRAMI. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos
estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão da violência doméstica contra a criança e o adolescente. Para isso temos aqui a presença do CRAMI. É um novo aplicativo criado pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência, está ajudando a combater a violência contra as crianças no Brasil. No primeiro semestre de 2014, dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria recebeu quase 50 mil denúncias de agressões, uma média de 271 por dia, quase 11 denúncias de violência contra criança e adolescentes por hora, através desse aplicativo. O nome dele é Proteja Brasil. Ele dá as principais características de cada tipo de violência, o telefone e o endereço de como procurar ajuda. E até agora, 30 mil pessoas já baixaram esse tipo de aplicativo, e dessas 30 mil que baixaram, 4 mil já fizeram denúncias através dele. Eu baixei por curiosidade no meu celular para ver e achei muito interessante. Você se localiza, né? Ele permite a localização dele, ele localiza o seu endereço, você diz, estou passando por uma situação de maus tratos, a quem devo recorrer? O aplicativo então te indica a delegacia mais próxima ou a organização, a entidade mais próxima a quem recorrer. Acho que quanto mais veículos a gente tiver, Sim. mais possibilidades de se denunciar os casos contra a criança e adolescente, é bem-vindo, né? Sim, sim. Agora, a gente sabe que, infelizmente, a questão não é só a gente fazer a denúncia, mas que O ideal seria se não tivesse denúncia. se não tivesse que ter necessidade, né? Precisasse ter, né, isso, a denúncia. Então, esses aplicativos, essas notícias, esse programa, tudo isso é muito legal porque ajuda a sociedade a repensar como é que eu vou tratar as minhas crianças, né? O CRAMI também não sabe como prevenir isso, mas seria talvez uma oportunidade da gente chamar toda a sociedade para discutir esse assunto, para falar um pouco por que você precisa ser violento, por que você precisa agredir a criança. Né? Será que a sociedade está disposta a esse diálogo? Pois é, mas nós devemos criar meios e condições para fazer isso, né? Esse é o jeito que a gente tem de apostar no futuro. Quando me convidaram, vou contar agora uma pequena história pessoal. Quando me convidaram para participar do CRAMI pela primeira vez, isso já faz um bom tempo, eu fiquei, já naquela época se falava muito em violência na cidade, né? Na sociedade. E eu fiquei imaginando, o que eu posso fazer para combater essa violência? Porque se fechar atrás das grades, ficar num condomínio fechado, não sair mais às ruas, será essa a saída para a violência? Ou será que eu devo, como cidadão, tomar pé de alguma situação e contribuir de uma forma positiva para que a gente possa estar melhorando efetivamente o nosso mundo, o nosso dia a dia? E que tipo de sociedade eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos? Então foi pensando nisso que eu particularmente entrei para a atividade de voluntário do CRAMI na área da administração do CRAMI. E eu acho e convido a todo mundo que está nos ouvindo, vendo, né, que também pense a respeito de como fazer e como agir e como participar. Isso pode ser um fermento que pode estar contaminando positivamente e a gente criar um círculo virtuoso para o enfrentamento da violência contra a criança. Porque eu fico imaginando que se existe tanta denúncia, tanta preocupação em se denunciar a violência contra a criança e o adolescente, é porque existe uma preocupação Sim. da sociedade por grande. estar adoecendo de forma tão grande assim. E muito grande. Né? De forma Sim. tão rápida. Sim, Né? sim. É possível pensar em uma atuação de prevenção com relação à violência contra a criança e adolescente, Fabiana? Sim, sim, eu penso que existem várias maneiras de a gente pensar, existem diversas maneiras de você trabalhar com prevenção e a notificação é um caminho que nos ajuda em relação a isso, né? A gente tem enfrentado um processo de notificação crescente, isso é muito importante, né, das denúncias, e a gente tem que começar a trabalhar, talvez, a corresponsabilização diante dessas denúncias, né? Você não denuncia para o problema ficar com o outro, né? Agora é do Conselho Tutelar o problema, né? Isso é nosso,
né? Isso é da nossa sociedade, isso é da nossa maneira de lidar com o mundo, com a infância, com as famílias, né? O que é público, o que é privado, diante das leis, do Estado intervindo, né? Diante das leis. É isso que eu penso que nós devemos agora colocar para discussão, né? Nós denunciamos, mas nós co-participamos, nós somos corresponsáveis por isso. O fato de denunciar não nos tira mais dessa história, aliás, nos coloca mais ainda nessa história, não é? Então é nesse sentido que a gente também entende que as notificações das denúncias devem ser feitas. Porque isso evoluiu. Antes as pessoas não denunciavam, quer dizer, eu não vou me envolver em problema dos outros, eu não vou, não quero ser chamada na polícia, não quero ser chamada... Agora as pessoas denunciam, mas acham que a sua responsabilidade encerra ali. Isso, já fiz a minha parte, né? Então a gente chama, né? A gente tem chamado e tem trazido por uma discussão mesmo ampla da sociedade, mesmo do ambiente familiar, que todos participam, né? Que a questão da violência, ela perpassa a todos nós, né? Como vítima ou como autor, e estamos aí para discutir esse fato, né? Da maneira mais madura e adequada possível. O CRAME é uma ferramenta da sociedade para fazer esse tipo de atividade, né? E o CRAME utiliza no seu dia a dia uma série de caminhos para resolver isso, através de parceiros, através de empresas que são doadoras de recursos, né? Através de direcionamento do imposto de renda, por exemplo, né? Através do CMDCA. A nota fiscal entra para vocês também, a questão da nota fiscal paulista? Quem não se inscreve na nota pode repassar? Pode repassar. Existem várias formas hoje, né? Isso. E sempre estamos buscando. Mas nunca é suficiente, né, James, para fazer todo o trabalho que é necessário, né? Com certeza a gente sempre tem muito trabalho para fazer. Nós temos programado, por exemplo, para o dia 13 de setembro, para o sábado, uma feijoada, a feijoada Amigos do CRAME. E aproveito para fazer o convite. Aonde que acontece a feijoada? No Tênis Clube de Campinas, uma feijoada sensacional, com atrações diversas, com música ao vivo, com show. Então, é um jeito da sociedade, primeiro, contribuir financeiramente para a existência do CRAME e dos seus programas. Segundo, de se conscientizar. De se envolver na discussão, de se envolver. Né? Porque quanto mais a gente falar e fizer... por exemplo, dia 28 de novembro desse ano, também no Tênis Clube, nós faremos uma noite alemã. É um outro espaço. Nós convidamos a sociedade para participar em eventos alegres, gastronômicos, né, de convívio, de amizade, de alegria, né, para combater um negócio tão triste que é essa mancha que existe na sociedade, que é a violência contra a criança. Agora, no primeiro bloco, a gente abriu reforçando que o CRAME já atua há 29 anos, no mês de julho, né, que o CRAME completa em 2015 30 anos. Como avaliar? James, eu sei que você não está lá há tanto tempo assim na entidade, mas você já está na sua segunda gestão como presidente, né? Pensando nesses 4 anos e na convivência que você já tem de uma forma ou de outra com o CRAME, como cresceu, como evoluiu o trabalho da entidade para combater essa questão da violência contra a criança e adolescente? Bom, eu não sou da fundação, mas sou quase, né? E eu tive uma atuação no CRAME durante um período, depois, por problemas profissionais, eu fiquei fora do município de Campinas e retornei exatamente há 3 anos e meio atrás. E aí já assumi a presidência do CRAME. O CRAME tem uma evolução assim, muito legal. Começou com os primeiros objetivos do CRAME, que era a questão de trabalhar o agente agressor, e era só isso que o CRAME fazia. Então, tinha uma assistente social que ia lá fazer esse trabalho. Mas, mais tarde, essa atividade mostrou que não era suficiente, era também preciso fazer um trabalho com a criança, né? Um trabalho da área da psicologia. Né? Eu não entendo nada de ciência social, não entendo nada de psicologia, mas as profissionais que lá estão e o know-how que elas desenvolveram e têm, é muito legal de como isso aconteceu. No começo eram aí 2 ou 3 assistentes sociais. Hoje, o número de profissionais que lá trabalham já chega a quase 25, 26 funcionários. Então, tem uma evolução muito grande, né?
Uma outra característica do CRAMI, do atendimento que faz, é de que inicialmente se imaginava o seguinte: a família é convidada a vir até a entidade para que lá recebesse as instruções, enfim, fosse feito todo o atendimento. Isso é muito complicado numa cidade como Campinas. Embora a gente consiga dar o passe do ônibus para que ela venha... Existe isso? Tem esse recurso? Sim. Mas o deslocamento até o CRAMI, às vezes é de 1 hora, 1h30, 2 horas, conforme o horário, conforme o período. Então, é muito mais preconizado a ida da dupla, da assistente social e da psicóloga até a casa, para fazer a atividade lá, in loco. Então, para isso, nós também crescemos. Por exemplo, hoje temos Existe, então, 3 esse atendimento viaturas. a domicílio de Tem vocês? muito atendimento. Muito atendimento. Tem casos e histórias assim, que nós passaríamos, acho que uns 3 programas contando aqui, de atividades, de espaços que tiveram que ser conquistados inicialmente, para depois poder entrar naquele bairro, naquela região, e para finalmente chegar até a casa, entender todo o contexto em que isso tem que ser trabalhado. Agora, a visita domiciliar, ela ajuda muito também, porque ela é informal, né? Uma vez que eu acho que o psicólogo vai até a casa da pessoa, se torna menos constrangedor até para a família ter que sair de casa e falar: agora a gente vai entrar no CRAMI, vai sentar lá e vai ter que se expor, né? Nós temos diversas maneiras de atuar, né? E a visita domiciliar, ela é uma intervenção bastante interessante, né? De você até se apresentar, né? Num primeiro momento a gente vai, a família, se apresentar: olha, eu sou a Fabiana, eu sou a psicóloga, essa daqui é a Simone, assistente social, e nós vamos começar a atender vocês. Vocês já passaram pelo Conselho Tutelar, foram notificados lá, enfim, né? O Conselho Tutelar é o maior notificador? Isso, pelo fluxo, né, pela rede de atendimento que a gente tem, né, na legislação brasileira, o Conselho Tutelar, ele que recebe as notificações de suspeitas ou confirmação de violência doméstica. Vai para lá. De violência, isso. Mesmo do Disque 100, vai passado para o Conselho isso. Tutelar E de aí Campinas. ele faz uma triagem, enfim, faz toda uma intervenção e vai avaliando qual é o melhor serviço, o melhor programa. Então, o CRAMI é um deles. Então, quando chega para a gente, a família geralmente já passou por esse atendimento. E a gente vai se apresentar. E nesse se apresentar para a pessoa, pode ser que a gente entre na casa e comece a conversar, pode ser que ela receba a gente no portão, a gente volta, pode ser que a gente volte um outro dia. Enfim, é um processo de enamoramento que a gente fala ali, de respeito, né, de conquista, de respeito mesmo com o outro, no sentido de propor uma parceria de ajuda ali. Nós fazemos algumas atividades, como, por exemplo, o Dia das Mães, como, por exemplo, cinema, teatro. Cinema, teatro, no sentido especialmente de conquistar a confiança. Eu vi na fanpage de vocês que vocês acabam até envolvendo as crianças em alguns projetos. Tem Hop Hari, passeios, algumas atividades para tirar também a criança daquele ambiente clínico, né, de atendimento. Isso, de tirar do ambiente, chamamos toda a família. Então, a gente faz uma festa de Natal belíssima, fazemos, esse ano temos o Dia da Família, que iremos fazer também, tem um passeio no Hop Hari, que a gente também conta com doações, né, da verba dos ônibus para poder levar as crianças, as famílias, enfim, trabalhar com o potencial bom que essa família tem, dos cuidados, da afetividade, de você ver um filho e ver que ele está feliz, você vê uma mãe que está cuidando bem de um filho, que foi a mãe que foi notificada por não cuidar desse filho. Então, você poder agir ali, né, numa clínica mais aberta, uma clínica ampliada, que possa se chamar, né, você também está numa intervenção bastante produtiva, né, e menos dolorosa ou persecutória para a família também, no sentido de não ter aquele ambiente de consultório, né. Como dirigente, é interessante de ver as manifestações das mães que foram atendidas e com que carinho elas tratam as técnicas que lá abordaram. Dizem: isso faz parte da minha vida. São os amores da minha vida. O que a princípio podia ser uma situação assustadora, ao longo do tempo cai a ficha e é possível ter certeza de que sem ajuda não seria possível sair daquela situação. Né? Amar o próximo é uma coisa assim que vale a pena, vale muito a pena. Agora, a gente está caminhando para o final do programa, infelizmente, mas o que a gente pode esperar, Fabiana, para o futuro dos agentes agressores e das crianças
e adolescentes que sofreram abuso. É possível que ao longo do tempo, com a ajuda e toda a intervenção que entidades como o CRAMI fazem, que elas consigam ter uma vida normal, se recuperar 100% disso? Sim, eu acredito que falar em normal 100% talvez seja mesmo porque não desafiador. Isso, o mas a gente normalidade pode... é isso, relativo, pro psicólogo, né? É terrível. Mas, enfim, sim, é possível que a gente possa retomar a nossa vida, né? Eu falo sempre que é como se fosse uma ferida e a gente vai ver que ela fechou, ela não está aberta. Você vai ver aquela marca. Mas você fala, isso daqui foi um dia que eu caí, não sei, mas passou, você vive com aquilo, você vive apesar daquilo, né? Seja lá que tipo de violência essa pessoa sofreu. E vive bem. Então a gente aposta nisso, é uma aposta, né? Acho que a gente trabalha com apostas. E é a aposta que a gente faz, que os profissionais do CRAMI fazem a cada dia. Eu acho que é difícil pensar que algum dia a gente possa zerar a violência doméstica ou até mesmo o abuso sexual contra a criança ou adolescente. Mas é possível visualizar um futuro não muito distante em que a sociedade vai diminuir essa questão da violência? Eu penso que sim, eu penso que tudo depende do ritmo que nós, né, a sociedade, se comprometer para isso. Então, a mídia, os programas, o município, né, as eleições que estão aí, nós, enquanto família, o quanto a gente se compromete para isso. Eu acho que isso é uma questão de quanto de compromisso você põe naquilo, mas é possível, acredito sim. Eu acredito que a gente faz uma grande diferença para aquelas crianças que nós damos atendimento. Para elas é muito importante. E além, para a gente poder finalizar, da questão do livro, que vocês estão só aguardando recursos para poder elaborar. Isso. Existe algum outro planejamento a curto prazo que o CRAMI tem de expansão de espaço, expansão de funcionários para atendimento? Tem algum plano a curto prazo que o CRAMI está organizando? Nós temos sim, nós temos uma série todo ano nós realizamos um planejamento estratégico e projetamos 3 anos para frente. Então, a nossa ideia inicial é também descentralizar a questão do atendimento, de ter outros locais que eu possa receber e facilitar a vida das famílias atendidas. Tá ótimo. Então, para quem acompanhou o nosso programa hoje e precisar de apoio ou, em algum sentido, procurar pela ajuda do CRAMI, pode fazer através do site deles. O site é www.cramicampinas.org.br. Lembrando que o CRAMI fica na Vila Brandina. E se você precisar ligar, o telefone é 3251-1234. A gente deixa também o Disque 100, que é o canal aí principal de denúncias para violência doméstica e qualquer tipo de violência contra a criança e o adolescente. E lembrando que ao longo do programa a gente falou daquele aplicativo onde também se pode fazer a denúncia, criado pelo Unicef, ele chama Proteja Brasil. Fabiana, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos então com a Fabiana Belintani, que é a psicóloga do CRAMI. Diniz, obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Jimes, então, Jimes Scheffer, que é o presidente do CRAMI. O programa Espaço Aberto fica por aqui e você continua acompanhando a programação da TV Câmara. Uma boa tarde para você.